Olá, esse é um vídeo para discutir o que é inferência estatística e alguns exemplos, a partir de alguns exemplos para motivar para que serve inferência estatística. De agora em diante no curso nós vamos dar uma pausa em maneiras de modelar e descrever dados, conjuntos de dados que nós temos, para falar sobre inferência. Depois, mais na frente, nós voltamos novamente para maneiras de descrever dados com outros tipos de modelos, regressões, e ficamos nos alternando aí entre como descrever os dados que nós temos com modelos e como descrever os dados que nós não temos com inferência. O exemplo que eu acho que é clássico, todo mundo está bastante acostumado a ver de inferência, e eu gosto de usar para começar a discutir o assunto, é o das pesquisas de opinião em tempos de eleições. Peguei uma eleição um pouco antiga aqui de 2014, e com frequência nós somos expostos nos meios de comunicação brasileiros a situações como essas, a descrições de dados como essas. E aí se concentra ali na última coluna dos dados, na última medição, entre 2 e 4 de outubro de 2014, o Ibope tentou estimar qual era a preferência dos brasileiros por cada um dos candidatos à eleição a presidente de então. E aí a gente está acostumado a ver uma situação como essa. O Ibope estimou que Dilma teria 46% com uma margem de erro de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Você certamente está acostumado a ouvir o pessoal do telejornal falando dessa maneira, com a margem de erro de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos, ou seja, que a preferência de votos em Dilma da população brasileira provavelmente está entre 44, 46 menos 2, e 48, 46 mais 2% dos votos. A gente está acostumado também a ouvir no final alguns detalhes, esses detalhes foram sendo ampliados ao longo das eleições, e aí em 2014 já se dizia coisas como: o Ibope ouviu 3.010 eleitores em X municípios no período tal, a margem de erro é 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, está aí visualizado como essa faixa ao redor da linha e dos pontos, e o nível de confiança é de 95%. Bom, esse é um exemplo de inferência estatística sendo mostrada para a gente. A inferência é a situação onde a gente, olhando uma parte, a gente infere o que está acontecendo com o todo. Existe a inferência lógica e existe a inferência na estatística também. Na estatística quer dizer, quando nós olhamos um conjunto de dados que é parte de um todo, nós não temos o todo, mas nós inferimos características desse todo a partir da parte. Isso é inferência. E o que é o todo e o que é a parte aqui em questão? Bom, o Ibope só ouviu 3.000 pessoas, mas ele está falando sobre as preferências eleitorais de, eu não sei, vou chutar aqui, 100 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, que é o número de eleitores e eleitoras que nós temos no Brasil. Bom, e por que o Ibope está fazendo isso, aliás, Porque você pode estar desconfiado, o Ibope só ouviu 3.000 pessoas. Bom, qual seria o ideal? O ideal seria que o Ibope tivesse ouvido 80 milhões de pessoas, e soubesse para cada eleitor e cada eleitora do Brasil qual era a preferência dessa pessoa, para aí sim dizer, olha, hoje, com certeza, a preferência manifestada pelas pessoas que votam no Brasil é de 45,4333% para Dilma, Y para Marina, Z para S e assim por diante. Seria a maneira de afirmar, de descobrir exatamente qual é a preferência dos brasileiros, num determinado momento, com relação a um candidato ou uma candidata. Só que, espero que seja óbvio, que isso é também, embora ideal, isso também é inviável. É inviável conseguir acessar 100 milhões de brasileiros, 80 milhões de brasileiros, e conseguir que essas pessoas todas participem em uma pesquisa qualquer que seja essa pesquisa. Por causa dessa inviabilidade, é caro demais, é difícil demais, a gente várias vezes tem que trabalhar com um subconjunto dos dados. O ideal seria todas as opiniões de todas as pessoas do Brasil, mas a gente não consegue ter a opinião de todas as pessoas do Brasil. A gente trabalha com um subconjunto desses dados, e a partir desse subconjunto a gente vê o que a gente pode falar sobre os dados
de maneira geral, sobre os dados do grupo ideal, do grupo total, que gostaríamos de medir, mas não temos como, não temos recurso para medir. Tá? Esse processo de olhar para a parte e falar sobre o todo é o processo de inferência estatística. A gente frequentemente faz isso em pesquisa, né? Que você quer testar a eficácia de um remédio, você não testa na população inteira, você testa num conjunto pequeno de pessoas, você diz o que vai acontecer com a população inteira. Você quer descobrir se um classificador funciona bem para reconhecer objetos em imagens. Você não vai ter todas as imagens do mundo para testar, você vai testar em um conjunto pequeno e vai generalizar para dizer o que acontece, né, no conjunto ideal total dos dados. Deixando isso mais claro e começando a colocar um pouco de jargão aqui, a gente frequentemente diz que se a gente está trabalhando com um conjunto limitado de um todo, a gente está trabalhando com uma amostra de uma população de dados, de observações, de itens, de opiniões, aqui no caso, de opiniões sobre votação. Tá? Então, o vocabulário é de que existe uma população de pessoas, população de eleitores, população de opiniões, poderia ser uma população de imagens, poderia ser uma população de pacientes de uma certa doença, de pessoas que terão uma certa doença. A população é o universo, né, que contém todos os dados que nos interessam, que seria o que nós gostaríamos de medir se tivéssemos todo o recurso do mundo, todo o tempo do mundo. Né? Mas nós não trabalhamos com essa população, nós estamos trabalhando com uma amostra que vem dessa população. O processo de criar essa amostra é o processo de amostragem. Né? Muitas vezes ele é o processo fundamental na pesquisa, descobrir, decidir uma maneira de amostrar, de criar um subconjunto de um conjunto de dados, né, ideal que existe, que tem características, né, suficientes para nos permitir falar sobre esse conjunto de dados ideal que existe. O processo de amostragem merece uma discussão em si, tá? Mas eu vou simplificar ele dizendo o seguinte: eu vou adiar essa discussão, né? Eu vou concentrar em inferência por enquanto e vou deixar claro duas coisas. Bom, primeiro é que existe um processo de amostragem que garante, tipicamente, que você tem características na amostra semelhantes à população. Esse processo é quando você consegue construir uma amostra sorteando aleatoriamente entidades da população, observações da população. Né? Então, uma amostra aleatória, ela tipicamente garante que a amostra se parece, a amostragem aleatória faz com que a amostra se pareça com a população. Outra maneira, que é a que o Ibope faz, é que se você conhece características da população inteira, por exemplo, através do censo, e você sabe quais características dessa população afetam a opinião das pessoas, né, em eleições, você pode garantir que sua amostra tenha representação dessas características, né, semelhante à população. Então, se eu sei que gênero é uma questão que importa muito na decisão do voto, e eu sei que na população brasileira eu tenho 52% de mulheres, eu vou tentar criar uma amostra, né, que vai ter 3.000 pessoas, que tenha 52% de mulheres também. Posso fazer isso para raça, gênero, renda, outras características que importem. Isso se chama amostragem estratificada. Né? Então tem uma aleatória, estratificada, e tem um mundo de pesquisa estudando como melhor amostrar diferentes situações. Para esse vídeo de hoje, o que eu quero me concentrar é em criar esse jargão, né, que você se acostume com esse jargão de população e amostra. Né? Os dados da pesquisa que a gente está observando ali embaixo nessa figura, eles não foram criados com informações da população, eles foram criados com informações de uma amostra dessa população, uma amostra de 3.000 pessoas, né, para falar sobre os 80.000. E aí eu acho que é legal entender que a coisa que a gente quer falar é sobre quantos por cento, por exemplo, de votos em Dilma existem na população. A estatística que nos interessa é a porcentagem de votos em Dilma na população, não na amostra. A gente usa a amostra para chegar na população. Né? A gente consegue, porque a gente não consegue calcular a porcentagem de votos em Dilma, a gente cria uma amostra dos dados, a gente calcula a porcentagem de votos em Dilma nessa amostra e a gente usa essa amostra para falar sobre a porcentagem de votos em Dilma na população. Como é que a gente fala sobre isso? Bom, como eu não tenho na amostra toda a informação da população,
eu não consigo calcular exatamente o valor dessa caixinha amarela. Não tem como. Só se eu tivesse toda a informação da população, eu poderia calcular essa caixinha amarela. Como eu tenho um subconjunto, né, a gente está usando uma técnica aqui que a partir desse subconjunto calcula uma faixa de valores onde nós achamos que está o valor da caixinha amarela na população, né? O valor da preferência, portanto, na população. Porque se a gente calcula a porcentagem, né, dos votos em Dilma na amostra, ela não vai ser, a gente já sabe que ela não vai ser igual à da população. Por que, Nazareno? Bom, porque imagina assim, você tem 100 milhões de pessoas, você sorteia 3 mil pessoas e calcula os votos em Dilma. Nesse caso aqui deu 46%. É isso que está colocado ali na figura. Se você sortear outros 3 mil pessoas, esse valor pode dar 46,1, pode dar 45,9. Então, vai depender de quem são essas 3 mil pessoas, né? Se forem 3 mil pessoas diferentes, e serão 3 mil pessoas diferentes das primeiras 3 mil, o número, a porcentagem exata de pessoas que vai declarar voto em Dilma não vai ser idêntica, vai variar um pouco. Tá? Então, esse 46 que é calculado, esse 46 que está aparecendo na figura da visualização de dados, ele é o número da caixinha laranja de votos em Dilma, né? E nós não sabemos qual é o número exato da caixa amarela, mas nós usamos uma técnica de inferência que chegam a uma mensagem que diz que nós achamos que a caixa amarela está entre 44% e 48%, com 95% de confiança. Tá? Estou reinterpretando o que está escrito no texto aqui em cima do slide e na figura que está reportando o resultado da pesquisa. Tá? A gente está dizendo que a caixa amarela está entre 44% e 48%, né? Com uma certa confiança, com 95% de confiança. Não tem como ter 100% de confiança, né? Aliás, a gente sabe que às vezes as pesquisas não acertam exatamente o valor da preferência. Existe uma incerteza associada, né? Eu posso ter pego 3 mil pessoas que não representam tão bem quanto eu achava a população. Eu posso ter pego 3 mil pessoas e ter dado azar mesmo, ter pego mais gente que preferia Marina ou mais gente que preferia Aécio por azar, porque eu estou sorteando pessoas para participar na minha amostra. Mas o relevante é entender que inferência estatística é o processo de, olhando uma amostra, falar sobre aquela caixinha amarela ali, falar sobre uma estatística que nos interessa na população dos dados. Um segundo exemplo de inferência, população e amostra, aqui para a gente tornar mais concreto esse assunto, imagina que eu quero medir o desempenho do site da UFCG. Tá? Uma das formas de medir desempenho de sites é medir o tempo de resposta, o tempo entre eu pedir no meu navegador, né, o acesso ao site e ele está disponível no meu computador. Eu posso ir aqui no terminal e, por exemplo, fazer uma requisição, né, contando o tempo dessa requisição com o curl. E aí faltou uma aspazinha ali. Bom, se eu fizesse uma requisição, a primeira demorou 740 milissegundos, a segunda demorou 790 milissegundos. Por que o tempo de resposta é diferente? Bom, porque há muitos fatores que afetam o tempo de resposta do site. Por exemplo, a situação da rede, né, entre o meu computador e o servidor da UFCG, a carga que esse servidor está sendo submetido, se o site muda de vez para vez que eu executo, tem um monte de fatores no meio do caminho que geram variações no tempo de resposta, né? Então está aqui os tempos de resposta, você vai vendo que cada vez ele dá um valor um pouco diferente. Se eu quiser então dizer, bom, mas eu queria dizer no geral se o desempenho é bom, ruim, se demora em torno de 1 segundo ou se demora mais em torno de meio segundo para esse site carregar. Bom, eu posso então gerar uma amostra, posso gerar um conjunto de observações, né, observar o tempo de resposta várias vezes e aí, a partir desse tempo, desse conjunto que eu estou olhando, tentar generalizar para o que acontece no caso geral. Esse conjunto menor que eu estou criando é uma amostra, né, e eu estou tentando generalizar para um caso geral. O que é o caso geral? Bom, me parece que são todas as requisições que esse servidor recebe, né, todas as requisições a que esse servidor é submetido. Qual o tamanho desse conjunto? Bom, eu não sei dizer quantas requisições de fato chegam lá e potencialmente é infinito, né?
potencialmente isso não tem limite. Assim, quanto mais tempo a gente considerar, mais requisições podem chegar a infinitas requisições, ou teoricamente infinitas requisições num espaço de tempo. Então, em vez de tentar fazer infinitas requisições, eu posso fazer uma outra abordagem. Por exemplo, posso escolher aqui fazer 50 requisições, observar o tempo de resposta dessas 50 requisições e vamos dizer que eu estou interessado em sumarizar essas 50 requisições, talvez com a mediana. A mediana é um valor que vai me dizer 50% das pessoas têm até esse tempo para receber resposta do site da UFCG. Em desempenho de servidores web, às vezes a gente usa o 95 percentil, que é uma forma de dizer, olha, 95% das pessoas recebem requisições em até tantos milissegundos. Essa é uma garantia, né, de qualidade de serviço, a quantidade de milissegundos. Se você olhar os valores que estão aparecendo na tela, você vai ver que eles são mais ou menos parecidos. Aqui e ali eu tenho um valor mais alto, né? Então poderia ser que eu chegasse, que eu colhesse essa amostra aqui de 50 observações, me parece que elas começaram a se repetir ali, tem pouca informação nova chegando, e eu poderia generalizar dizendo, olha, a partir disso aqui eu estimo que a mediana de todas as requisições que chegam no site da UFCG, a mediana do tempo de resposta de todas as requisições que chegam no site da UFCG está entre 0,75 e 0,79, tá? Com um certo grau de confiança, por exemplo, com 95% de confiança. Por que eu preciso desse grau de confiança, gente? Bom, porque se eu quisesse dizer com 100% de certeza, eu teria que dizer que qualquer valor é possível. Porque eu não sei dizer se depois que eu parei aqui de fazer 50 requisições, talvez as próximas requisições tivessem mais valores como esse 1.3 aqui, como esse 0.8 aqui, e a mediana fosse, na verdade, mais alta. Não tem como eu ter certeza absoluta a partir de um conjunto de 50 requisições do que acontece com todas as requisições, milhares ou milhões possíveis de requisições. Tá? Então eu nunca consigo ter 100% de certeza quando eu falo a partir de pouca informação o que acontece com um conjunto muito maior de informação. Mas eu posso afirmar com um grau de confiança uma faixa de valores onde eu creio que é plausível que o valor esteja, né, o valor da mediana esteja para a população. A população são todas as requisições do site, né? Fiz uma amostra, aquilo que você viu na minha tela, no meu terminal, é essa bolinha azul claro, e a partir disso eu quero dizer o que acontece com a mediana na população, que é essa elipse azul escuro. Né? Para fazer essa generalização, eu preciso ir de um ponto, que é a mediana que eu meço na minha amostra, uma estatística que eu consigo medir na minha amostra, para a estatística que eu quero medir na população como um todo. Tá bom? Terceiro e último exemplo, vou voltar a um artigo científico que nós discutimos num dos primeiros vídeos desse curso. Era uma tentativa de comparar o desempenho de classificadores de clima, de humor, de música, usando diferentes abordagens. Tá? E aí você tem uns 4 ou 5 classificadores com os quais esses autores experimentaram, mas eles não vão conseguir experimentar com esses classificadores em todas as músicas do mundo. E se eles querem generalizar o comportamento, né, de um experimento para dizer que isso é o que acontece com as músicas em geral, ou com uma população de músicas em geral que eles vão definir, né, eles precisam então fazer um processo de inferência também. Eles vão fazer um experimento com uma amostra de músicas, que tomara seja muito grande, quanto maior for, mais fácil vai ser generalizar os resultados deles para a população, né, e eles vão depois usar a inferência para generalizar para a população que eles observaram. Como é que eles fizeram isso? Se você olhar, esse é um slide, né, copiado daquele vídeo lá de trás, onde a gente discutiu interpretação de resultados. E aqui você está vendo uma barrinha, né, preta, um tracinho preto junto de cada barra dessas. Esse é o intervalo, né, onde os autores creem que a precisão média do classificador está quando esse classificador é executado na população de músicas de onde vem a amostra deles. Que população é essa? Bom, a gente precisaria ler em mais detalhes o artigo para saber se a amostra deles, por exemplo, contempla todos os estilos musicais, todas as culturas, né, quais são todas as épocas, quais são os limites da amostra deles, para saber que população essa amostra representa. Mas se eles tiverem uma amostra, né, de músicas em geral do mundo, eles estão generalizando para as músicas em geral do mundo também. E aí eles estão dizendo que nas músicas, na amostra deles, por exemplo, o desempenho do primeiro classificador foi 0,75, e no mundo, né, nas músicas em geral, eles acham que o desempenho estará entre 0,74 e 0,77, não dá para ler exatamente o valor do intervalo aqui, mas tem essa margem de erro
como nos exemplos anteriores também. Agora que nós já temos 3 exemplos, nós podemos generalizar um pouco o que a gente está vendo. Tá? A gente está vendo várias instâncias de uma situação onde existe uma população de observações, de dados, né, que tem essa população, vou chamar de P aqui, né, e existe uma estatística calculada sobre essa população que nós queremos estudar, que nos interessa, seja a mediana do tempo de resposta, seja a porcentagem das pessoas que declaram voto num candidato ou numa candidata, seja a média da precisão do desempenho de um classificador. Tá? São estatísticas, são medidas, são sumários, né, aspectos de uma população que eu quero estudar. Né? Esses sumários eles podem ser calculados aplicando um algoritmo S nos dados da população como um todo. Isso calcularia o sumário que nós vamos chamar daqui por diante de θ, para abstrair, né, se o que eu estou calculando é uma média, uma mediana, um 95 percentil, uma porcentagem. Não vai importar para a maneira como a gente vai abordar, né, esse assunto. Vai existir sempre um θ, que é a estatística que nos interessa e que nós não conseguimos medir porque nós não temos recurso para acessar a população inteira. Em lugar de acessar a população inteira, o que a gente faz é acessar uma amostra da população. Essa amostra eu vou chamar de X. Tá? É um conjunto de dados, né, um subconjunto da população. E aí a gente consegue calcular para essa amostra, né, uma estimativa da mesma estatística θ. Se a gente aplicar o mesmo algoritmo S na amostra X, eu consigo calcular, por exemplo, qual é a mediana do tempo de resposta na minha amostra de requisições, qual a precisão média do classificador na minha amostra, qual a porcentagem de pessoas que declarou voto em Dilma na minha amostra de eleitores e eleitoras. Tá? É o mesmo processo, mas quando eu aplico esse algoritmo S na minha amostra, eu não estou calculando θ, eu estou calculando uma estimativa de θ, né? Uma coisa que eu espero que se pareça com θ, mas que foi calculada na minha amostra. Estimativa em estatística tem vários símbolos que a gente usa, mas um deles que a gente usa é esse chapéu. Então a gente vai se referir a um θ chapéu, tá? Como forma de falar, como forma de se referir ao valor que a gente alcança se a gente calcular a estatística na nossa amostra. E inferência estatística vai ser o processo de, a partir do θ chapéu, falar sobre o θ. Tá? Dizer, por exemplo, que a gente acha que θ está numa faixa de valores. É a forma como como eu formulei essa afirmação, essa generalização, nos 3 exemplos que eu trouxe até agora. Essa não é a única forma. Tá? Inferência é o problema geral de falar da população a partir da amostra, de um aspecto da população a partir de uma amostra. E existem várias formas de fazer isso. Tá? Daqui em diante, os métodos estatísticos que a gente vai estudar são todos métodos que têm várias alternativas, tem várias escolas que inventaram maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Em particular, as 2 maiores linhas ou escolas para fazer inferência estatística desse tipo que a gente está falando até agora são o uso de estimativas de intervalos, como os 3 exemplos que eu mostrei para você, e existe uma segunda escola chamada testes de hipótese, o teste de hipótese nula, ou teste estatístico de hipótese nula, NHST às vezes, em inglês, no Statistical Hypothesis Testing, ou no Hypothesis Statistical Testing, ou NHST ou NSHT. Mas são 2 famílias principais. Tá? Todos os exemplos que eu mostrei até agora são de estimativas de intervalos. Os exemplos de teste de hipótese, geralmente, eles estão associados com um jargão diferente. Tá? É uma forma diferente de resolver o mesmo problema, lembra disso? É equivalente. Então, o teste de hipótese normalmente vai falar coisas como a diferença é significativa. Né? Essa diferença ela é estatisticamente significativa entre parênteses, P igual a 0,001. Vai ter um P geralmente associado, não vai ter uma faixa de valores. Tá? Nós vamos, nos vídeos desse curso, cobrir ambas as escolas e eu espero, ao longo dos vídeos, lhe convencer a conhecer ambas, mas só usar estimativa de intervalos, né, o quão possível for evitar teste de hipótese e preferir essa outra abordagem. Isso não é assunto para esse vídeo, mas já adianto que será assim minha abordagem, minha visão. Se você reparou atentamente, eu falei o que é a inferência, mostrei exemplos de inferência e introduzi uma forma da gente pensar como usar os resultados da inferência, mas eu não expliquei ainda nem o significado preciso
dos intervalos, nem principalmente como é que a gente calcula esses intervalos, o que é o nível de confiança, como é que se chega a uma margem de erro, qual o tamanho de amostra que é necessário. São todos pontos muito relevantes, mas são assuntos para próximos vídeos. Nesse vídeo, nosso principal objetivo foi delimitar o que é inferência estatística, né? Reconhecer a inferência em diferentes exemplos, fixar o conceito de população de amostra, de uma estatística que nos interessa na população, né? E de como nós usamos estimativas estatísticas obtidas na amostra para falar sobre a população, para estimar onde nós achamos que está a estatística na população. No próximo vídeo, nós começamos a falar mais precisamente sobre inferência com intervalos de confiança. Até lá!